Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem, nós estávamos tratando pontualmente, pessoal, do princípio da perpetuação da jurisdição. Esse princípio, portanto, encontra a previsão legal lá no CPC, Lei 13.105 de 2015, em especial atenção ao seu artigo 43, né? Lei 13.105 de 2015, em especial atenção ao seu artigo 43. Olha o que diz o dispositivo. Determine-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato e de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judicial ou alterarem a competência absoluta. Quando for falado de suprimir, suprimir órgão judiciário, pessoal, é a situação, a hipótese de que haja a extinção da comarca. E aí, nesse caso especificamente, pessoal, a comarca que incorpora a comarca anterior extinta, ela absorve os processos. No que tange especificamente, pessoal, a alteração da competência absoluta, citei como caso aqui o desmembramento de comarca. Tá? Lembrar pontualmente de que competência absoluta ela trata de temas inderrogáveis. As partes elas não podem convencionar, portanto, em razão claramente da matéria e da hierarquia. Beleza? Tranquilo. Só que faltou, pessoal, tratar com vocês de uma outra exceção pontual. Essa exceção pontual está lá no artigo 516 do CPC. Mas antes de nós analisarmos o artigo 516 do CPC, eu queria fazer rapidinho um feedback com vocês, nem um feedback, um flashback, né, da disciplina de Direito Civil, em especial obrigações. Lá em obrigações, eu queria que meu querido, minha querida aluno ou aluna, deve ter lembrado da explicação relativa a que o patrimônio do devedor é a garantia do credor. Repito, o patrimônio do devedor é a garantia do credor. Então, o credor ele tem como satisfazer o seu crédito mediante, pessoal, a existência de um patrimônio do devedor. Se o devedor não tem patrimônio, aí fica aí a dela vir, né? O indivíduo não tem como fazer o levantamento de dinheiro, né? Se ele não tem patrimônio, patrimônio aqui falado por nós, não de uma forma figurativa, metafórica, mas de uma forma jurídica, está previsto no artigo 91. O artigo 91 fala categoricamente que existe a chamada universalidade de direito, que compreende um complexo de relações jurídicas de um titular dotadas de valor econômico. Está bem aqui para o sinal o Código Civil, eu estava estudando outra matéria. Vamos aqui, artigo 91. Olha o que diz o dispositivo, pessoal. Constitui universalidade de direito, complexo de relações jurídicas de uma pessoa, dotada de valor econômico. Eu só troquei pessoa por titular, tá? Bem, nesse sentido de consequência, até porque massa falida não é pessoa, e aí você pode identificar um acervo patrimonial, tá? Bem, de qualquer maneira, pessoal, quando nós falamos especificamente de patrimônio, né, uma universalidade de direito, nós estamos fazendo referência a toda essa rede, um caleidoscópio de relações jurídicas que contém um conteúdo econômico, um conteúdo valorativo financeiro. Nessa medida de consequência, volta aqui comigo. Então veja, o artigo 516, pessoal, ele é um dispositivo que tem uma preocupação clara quanto ao exequente. Por que isso? Porque muitas vezes, pessoal, um processo, por mais que haja uma prestação jurisdicional efetiva, o juiz e demais funcionários sejam extremamente preocupados com os processos, são muitas demandas, né? São muitos processos, são muitas demandas, são muitas discussões e de várias e N naturezas. Então, evidentemente, pessoal, pode acontecer um certo lapso temporal entre o reconhecimento do direito de uma das partes, no caso, pontualmente, vamos supor, o autor, né? E, na outra medida, o levantamento desse direito, esse dinheiro, em esfera, pessoal, de execução. Então, a natureza, a realidade do processo civil brasileiro, né, do processo brasileiro judiciário, ela é bem nesse sentido. Há um esforço, muitas vezes hercúleo por parte dos profissionais do judiciário, mas o levante de processos é imenso, gente. É muita coisa mesmo. Então, nesse sentido de consequência, o que o CPC, já preocupado com essa realidade, fez? Olha só. Vamos supor pontualmente que o executado mude de domicílio, por N motivos. O que o exequente pode fazer, pessoal? É a disposição prevista no parágrafo único. Olha só, do artigo 516. Na hipótese dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio executado. O cara está lá no outro domicílio.
né? Não tem mais nada dele aqui. O que vai acontecer? Pode dar problema para ele. Pelo juízo do local onde se encontrou os bens sujeitos à execução. Né? Vamos supor pontualmente que toma conhecimento que o indivíduo comprou uma casa, um carro em outro município, outro local. E aí você vai fazer, portanto, pessoal, uma exceção à insurgência do artigo 43. É uma exceção não só duas normas indicadas na parte final do artigo 43, que é a alteração, né, pontual da competência absoluta ou a supressão do órgão judiciário. Então, veja, nós temos uma nova exceção, que é a mudança de domicílio do executado. E o exequente ele pode perfeitamente redesignar o processo, né, redesignar a concessão, evidentemente fazendo um requerimento nos autos processuais. Olha só, então existe outra situação pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução. Vamos supor que ele não mude de domicílio, simplesmente encontre os bens em outro município, em outro local. Bem, ou pelo juiz do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, caso em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Então, tudo isso aqui é em prol, buscando, portanto, a efetividade da tutela jurisdicional. Meus queridos e queridas, olha só, existe também uma outra exceção que não está prevista, pessoal, pontualmente no corpo do CPC. Tá? Eu vou só aqui apontar aqui, identificar o julgado, e aí, em cima dele a gente faz aqui as análises pontuais. Tá aqui. Pessoal, existe uma terceira exceção, na verdade uma quarta exceção ao princípio da perpetuação da jurisdição. Vamos aqui. Vamos supor pontualmente, pessoal, que haja ações que envolvam interesse do menor, mas em razão do indivíduo ser menor, evidentemente os seus pais, né, o infante, né, os pais, eles podem residir em outro local, em outro município, em outro estado. E isso pode gerar prejuízo ao direito do menor. Então, nesse caso pontual, comprovada a existência de boa-fé processual, é plenamente possível que haja o quê, gente? Haja, portanto, nesse sentido, a possibilidade de dar como uma exceção adicional à perpetuação da jurisdição. Então, veja, nesse caso, afasta a competência definida claramente, pessoal, pela prevenção, em resposta objetiva também ao artigo 43, e vai haver, portanto, o deslocamento dessa competência. Tudo bem? Eu vou ler pontualmente o item 2 e o item 3, porque ele centraliza bem a nossa... O 2, 3 e 4, porque centraliza muito bem a minha fala para vocês, tá bom? Esse julgado, lembrando que é de 2012, e ele cita o artigo 87. Esse artigo 87, pessoal, é do CPC anterior de 1973, que trata especificamente da perpetuação da jurisdição. Esse dispositivo ele não se aplica atualmente, ele não traz a mesma regra no atual CPC, tá? A questão é que o 87 ele faz referência ao Instituto da Perpetuação da Jurisdição, que atualmente está previsto no artigo 43. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o artigo 87 do CPC institui com a finalidade de proteger a parte a regra da estabilização da competência, que é a perpetuação da jurisdição. Perpetuatio jurisdictionis, ou seja, perpetuação da jurisdição, evitando-se assim a alteração do lugar do processo, toda vez que houver modificação superveniente de estado de fato ou de direito, que é o caso, a criança morava ali no município e foi para outro, porque é os pais, né? Os pais vão levar os filhos dele. Bem, 3. Nos processos em que envolvem menores, as medidas devem ser tomadas no interesse desses, o qual deve prevalecer diante de qualquer outras questões. Não havendo na espécie nada que indique objetivos escusos, ou seja, a boa-fé processual, que nós vamos inclusive estudar atualmente, daqui a pouco, vamos estudar daqui a pouco isso, por qualquer uma das partes, mas apenas alteração do domicílio dos responsáveis para o menor, deve a regra da perpetuação da jurisdição ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do infante e facilite o seu pleno acesso à justiça. Só nível aqui, pessoal, que eu já coloquei esse julgado, talvez seja a dúvida de vocês. Bem, o termo infante, pessoal, faz referência à infantaria, né? Também faz referência ao peão de uma guerra, tá?
Então, é mais uma utilização metafórica para dizer que é criança, tá bom? Não sei se já me perguntaram isso 2 vezes, estou tirando aqui a dúvida também, se for a sua. Então, o infante aqui é a ideia metafórica de criança, de menor, tudo bem? Então, veja, o dispositivo ele faz referência clara à situação do menor que, por razão dos pais, né, os pais eles têm a guarda da criança, né, pontualmente, têm um poder familiar, etc, etc, leva a criança para outro município, né, outro local. E aí a jurisprudência ela interpreta que deve haver, sim, uma série de dispositivos em guarida de proteção a esse menor. Pessoal, para te falar a verdade, o roteiro seria eu tratar pontualmente do princípio da continência e da conexão. Mas como nós estamos falando também de princípios, eu queria aproveitar esse gancho que esse dispositivo, essa ementa fala sobre boa-fé processual, e eu queria trabalhar logo esse tema com vocês, tá bom? Nós não vamos perder raciocínio, até porque matéria de prova é matéria que importa, inclusive nas nossas atividades. Princípio da boa-fé processual. Gente, é um princípio bem simples de ser compreendido, não tem muitas delongas, mas ele ressoa certas peculiaridades no viés prático. Então, basicamente, falar em boa-fé é falar em lealdade, em probidade, em respeito, em lisura, honestidade. Só que quando nós tratamos pontualmente da boa-fé processual, ela se aproxima, pessoal, da chamada boa-fé objetiva do direito civil. Vamos aqui. Falar de boa-fé no sentido genérico dos termos, mas fazendo uma pertinência ontológica com o direito, é tratar pontualmente, pessoal, de um comportamento, né, ou uma forma de ser quanto a padrões éticos, padrões de honestidade, probidade, de lealdade, de respeito. Então, isso aí não tem muita dificuldade para o alcance, para a compreensão. Só que tecnicamente, né, nós estamos na academia do direito, então tecnicamente falar de boa fé é falar pontualmente, boa fé, falar pontualmente da boa fé na esfera civil. Por quê? Porque na esfera civil ela vai fazer referência a 2 padrões de boa fé. A dita boa fé objetiva e a boa fé subjetiva. A boa-fé objetiva, pessoal, é, na realidade, a exteriorização desse comportamento, de honestidade, lealdade, etc. Já a boa-fé subjetiva é a sua internalização do comportamento. Sendo que você é uma medida de índole individual, introspectiva, psíquica do indivíduo, que é inalcançável a não ser que haja 3 momentos, que é a interpretação, a percepção e o conhecimento ulterior. Se não for através da interpretação, da percepção e do conhecimento ulterior, você não consegue alcançar pontualmente, pessoal, um entendimento claro da boa-fé desse indivíduo. Bem, nós estamos falando aqui de algo, pessoal, que é lógico, que chama-se processo. Nós estamos falando aqui de algo que tem que ter o alto grau de transparência, celeridade, economia processual, razoabilidade. Então, é claro, não há dúvidas que a boa-fé para a relação jurídica processual, envolvendo as partes, envolvendo os intervenientes da relação jurídica processual, tem que ser pautada, pessoal, na boa-fé objetiva, que na sua exteriorização. Eu vou, para você entender mais ou menos minha fala, eu falei para vocês no início do curso que um dos principais princípios consagrados dentro do processo civil brasileiro é o contraditório e a ampla defesa associada. Então veja, o Código de Processo Civil fala muito de contraditório. Mesmo diferido, ele fala do contraditório sempre. Sempre dando possibilidade às partes dialogarem, trabalhar uma dinâmica. Então, para ter diálogo, tem que ter exteriorização, gente. Então, não temos dúvidas que a boa-fé processual estar relacionado à boa-fé objetiva, ou seja, à exteriorização desse comportamento. Só que o que acontece, pessoal? Para analisarmos pontualmente a boa-fé processual, nós temos que analisar o fundamento legal do CPC dessa boa-fé processual. Bem, essa boa-fé processual, pessoal, está lá no início lá do CPC, em especial, atenção, no seu artigo 5º, tá? No seu artigo 5º.
Está lá no seu artigo 5º. Vamos lá aqui. Show de bola. Olha aqui. Olha o que diz o dispositivo. Deixa eu marcar aqui para a gente ler certinho. Olha só. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa fé. Veja que o legislador deixou bem claro qual é a boa fé que ele quer. É uma boa fé atinente a um comportamento. Pessoal, seja um comportamento comissivo ou omissivo, é uma esterilização. É uma esterilização de vontade. Portanto, é a boa fé objetiva que aqui é pautada. Mas isso são detalhes. Bem, na medida de consequência, nós sabemos categoricamente que os seres humanos são suscetíveis a erros, suscetíveis inclusive de provocar lesões, provocar, portanto, pessoal, uma conduta maquiavélica, uma conduta negativa perante os terceiros. Então, quando essa conduta voltada para o processo for com o intuito objetivo de prejudicar, mas não de realizar efetivamente a busca da verdade real, da persecução da verdade real, nós estaremos, pessoal, de frente com a litigância de má-fé. Nós estaremos de frente da litigância de má-fé. O dispositivo ele é bem claro. Ele trata da responsabilidade das partes por dano processual. Então, pessoal, primeiramente, é a responsabilidade das partes no dano processual que gerarem. Aqui não está falando da responsabilidade do advogado. Aqui não está falando da responsabilidade do juiz. Aqui não está falando da responsabilidade do promotor e os demais profissionais. Aqui é a responsabilidade das partes por dano processual. Aproveitando esse gancho, pessoal, do artigo 79, nós vamos ver que o artigo 143 do CPC fala da responsabilidade civil do juiz quanto aos danos que ocasionarem no processo. O artigo 181 do CPC também transita no mesmo sentido e trata da mesma essência dessa responsabilidade civil do MP, do parquet, do promotor ou do procurador da República. Bem, nesse sentido de consequência, vamos entender, portanto, pessoal, que diacho é, de fato, litigância de má-fé que repercute na responsabilidade das partes por dano ocasionado na relação jurídica processual. Bem, o artigo 79 do CPC diz o seguinte: responde por peres e danos aquele que litigar de má-fé. Litigar de má-fé. Professor, mas não é o advogado que faz a petição? Não é o advogado que provoca a tutela? Sim, mas o processo ele tem como condição o patrocínio. Ele não é a parte interessada do processo. Agora veja, se o advogado ele está em conluio, olha que a coisa muda, está em conluio claro e translúcido com uma das partes, nós temos um outro instituto que é a lide temerária. Não confunde arroz com feijão. Beleza? Então, voltando. Responde por peres e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Pessoal, perante fatos não há argumentos. O legislador lhe foi claro. Litigância de má-fé estar envolvida autor, réu ou interveniente. Assim sendo, pessoal, falar como partes processuais, bem como aos terceiros, assistente de consocial, denúncia da lide e vai a brincadeira. Ou seja, todo mundo, pessoal, que está lá na briga, lá na discussão, é, portanto, submetido à inserção do comportamento, se for negativo, chamado litigância de má-fé. Então, isso vai gerar por parte deles o que, gente? Perdas e danos. Pessoal, aproveitando o gancho aqui específico no Código Civil, que é esse que é o documento que trata pontualmente da perdas e danos, nós temos que fazer uma leitura ao artigo 402, que trata categoricamente, pessoal, olha só o Instituto, perdas e danos. E o que é perdas e danos? Vamos aqui. O artigo 402 do Código Civil diz o seguinte: salvo as exceções expressamente previstas em lei, ou seja, existem outras exceções, outros elementos que agregam perdas e danos devidos ao credor abrange, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele deixou de que, gente? De lucrar. Repito, perdas e danos abrange o que efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Bem, nesse sentido de consequência, o que ele efetivamente perdeu chama-se danos emergentes, ou seja, o dano efetivo patrimonial. Aquilo que efetivamente ele perdeu de forma imediata, com I, imediata.
Já os lucros cessantes é aquilo que ele deixou de forma razoável de lucrar. Aquilo que de forma imediata, sem o I, ele perdeu patrimonialmente. Então veja, aqui patrimonialmente, danos imediatos com I, danos patrimoniais mediatos é o lucro cessante. O que seria, portanto, o lucro cessante? É aquilo que você pode visualizar de forma potencial mais plausível o que a pessoa deixou, portanto, de oferir. Vamos trabalhar o exemplo do taxista, que eu acho que é bem fácil para explicar. O taxista, portanto, vamos supor pontualmente que ele sofre uma colisão veicular e ficou quase um mês com o carro na oficina. Evidentemente, pessoal, o valor do gasto do carro na oficina é o que, gente? O danos emergentes. Tudo bem? Mas aquilo que ele, como taxista, deixou de lucrar com o seu trabalho é chamado de lucro cessante. Tudo bem? Então traz esse raciocínio aqui, pessoal, para o nosso CPC. Então responde por perda de danos, ou seja, por danos emergentes e lucros cessantes. Isso tem que ser apurado, evidentemente, numa relação jurídica processual. Isso tem que ser categoricamente apurado e conhecido. Desde que haja o que, gente? Litigância de má-fé. Professor, quais seriam as hipóteses de litigância de má-fé? As hipóteses no artigo 80, gente. Artigo 80 do CPC. Olha o que diz. Considera-se litigância de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Pessoal, aqui requer uma atenção indiscutível no último inciso, que é o inciso número 7. Por quê, pessoal? Já decidiu o STJ, na apostila atual vai ter o julgado bonitinho para vocês, tá? Nesse material que está aqui, infelizmente, eu não coloquei. Mas no julgado na apostila nova vai ter lá. O próprio STJ, pessoal, já decidiu especificamente que o mero fato do advogado, forma circunstanciada com base em cada uma das situações em que revela pontualmente a necessidade de recorrer, mesmo que ele venha apresentar embargos de declaração, aí vai discutir novamente, ficou confuso a decisão dos embargos, ele vai lá de novo com embargos. Então veja, se ele realmente utiliza de todos os meios recursais, dentro da legalidade, dentro, portanto, da razoabilidade, não pode haver a condenação por litigância de má-fé por suposto ato procrastinatório, pessoal, pelo mero cumprimento de um ofício dele como advogado de realizar de forma tempestiva, factual, de forma coerente os recursos. Aqui nós estamos falando pontualmente, pessoal, de uma discussão em que envolve, inclusive, uma sutil casuística. Não é qualquer circunstância que vai importunar, pessoal, uma situação específica, pessoal, de litigância de má-fé. Então, veja, o mero tratado, inclusive é um julgado de 2018, não um julgado antigo, tá? Foi a terceira turma do STJ, recentemente discutiu a matéria em 2018, tá? Eu peço bem a vocês, que eu gosto muito de ler, eu gosto muito de colocar para vocês lerem, mas não tá nessa apostila, tá? Eu sei porque eu fiz e sei porque enfim, faz parte do conteúdo, eu sou obrigado a te passar a informação. Mas vai estar na apostila e na oportunidade você lê o julgado. Mas aqui não tem, infelizmente. Bem, dando seguimento aos nossos trabalhos, sabendo, portanto, o que são as situações de litigância de má-fé, primeiro ponto de análise que trata-se de um rol taxativo. Que trata-se especificamente de um rol taxativo. Números clausos. Rol taxativo. Então veja pontualmente, esse rol taxativo, pessoal, ele não pode ser suscetível de ampliação por parte do juiz e muito menos aplicar uma série de insurgências trabalhando casos ficcionais. Não pode haver, portanto, uma ampliação desse rol. Mesmo que o camarada venha por analogia chegar a uma conclusão tal específica. Não, esse rol é taxativo, é um rol, portanto, fechado. Bem, dentro desse contexto de consequência, nós temos que também estabelecer algumas distinções pontuais. Veja que o artigo 79 diz que responde às partes
por litigância de má-fé. Parte não é juiz. Parte aqui tratado, pessoal, são aqueles envoltos da relação jurídica processual, autor, réu e interveniente. Tá. Então quer dizer que juiz, promotor, advogado fica sem nenhuma responsabilidade? Não, não estou dizendo isso. Tanto que o Código de Processo Civil, pessoal, já aponta que a responsabilidade civil por parte do juiz. Está lá no artigo 143, olha o que ele diz. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos, quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providências que devam ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Pessoal, isso aqui são circunstâncias que envolvem a responsabilidade civil por parte do juiz. Então, suponhamos especificamente que o processo está há anos parados, gerando uma série de danos patrimoniais objetivos e claros, pessoal, por parte de uma das partes. Evidentemente, dentro de um diálogo de fonte, diálogo de discussões, você pode, portanto, questionar esse comportamento de inércia não justificada por parte do juiz. Na mesma medida e consequência, quando esse camarada está agindo com dolo, com ânimos de prejudicar uma das partes. E isso também, olha como o direito estabelece uma relação, isso não impede pontualmente de forma correlata e sucedânea, trazer demonstradas situações de impedimento e de suspeição. Que, inclusive, nós já havíamos falado com vocês. Bem, agora o promotor, pessoal, como é que ele fica? Na mesma essência, dolo ou fraude. Artigo 181 do CPC. O membro do MIMPER, do Ministério Público, será civil e regressivamente responsável quando este agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções. Beleza? Veja que fala que responsabilidade será civil e regressivamente responsável. Vai pagar indenização. Beleza? Agora, pessoal, vamos aqui migrar especificamente com a situação do advogado. Primeiramente, o advogado, pessoal, ele tem um normativo próprio para nortear e verificar, portanto, sanções de ordem, pessoal, funcional. E isso, da mesma medida e consequência, não lhe refuta ele responder, pessoal, na esfera criminal. Isso não lhe exime responder na esfera criminal. Ele pode responder, por exemplo, por fraude processual do artigo 347, ele pode responder por patrocínio fiel, 355, isso, mentalmente. Bem, ele pode responder por outros crimes, nada que vale a afastar. Então, ele pode responder civilmente, ele pode responder administrativamente e pode responder criminalmente. Eu vou só confirmar aqui que eu fiz de forma mental 355 do CP, porque eu estou falando uma videoaula, eu não gosto de falar bobagem. Show de bola, Salomão. Patrocínio fiel, tá? Bem, 347 e 355. Então, vamos aqui especificamente, vamos logo falar disso aqui. 347, olha o que diz. Fraude processual, inovar artificialmente na pendência do processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro juiz ou perito. E especificamente aqui, pessoal, 355, que fala do patrocínio fiel, trair na qualidade de advogado ou procurador o dever profissional, prejudicando o interesse cujo patrocínio e juízo lhe é confiado. E aqui fala a questão do patrocínio simultâneo ou tergiversação. Olha o que se diz, incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende a mesma causa, simultânea ou sucessivamente partes contrárias. Ou seja, o cara na cara de pau defende tanto o autor como o réu, seja de forma, logicamente não de forma direta, mas lidando, né, através de uma interposta pessoa, né, outro advogado, enfim, toda a maquiagem para produzir o mal. O ser humano é demais. Bem, dentro desse contexto de consequência, nós temos que tratar especificamente, pessoal, que é o tema atinente à nossa matéria, que não é a esfera penal, é pontualmente adentrarmos no Estatuto da OAB, né, Estatuto da Advocacia da OAB. A lei, portanto, lei 8.906 de 94. Olha o que diz. Vamos aqui. Primeiramente, quero apontar para vocês o artigo 32, que vai tratar da minha fala. O artigo 32 fala, inclusive, o capítulo Ética do Advogado. Olha o que diz. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício da profissional, praticaram com dolo ou culpa. Dolo ou culpa.
Já foi questão de deontologia, né, nível de prova, a comparação, né, o magistrado promotor, dolo ou fraude, advogado, dolo ou culpa. E aí, subsequentemente, nós temos o parágrafo único do dispositivo, que diz o seguinte: em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado, olha só, desde que coligado com este, para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Pessoal, pode haver situações em que há litigância de má-fé, mas não há lide temerária, gente. Você tem que entender pontualmente que o advogado, patrocinando o cliente, ele atende às expectativas do cliente. Evidentemente, para você, como advogado ou advogada, deve usar do conhecimento, da razão, para não ocorrer a litigância de má-fé. Tem uma passagem de Paulo Lobo, que nesse material, infelizmente, eu não coloquei, senão eu estaria lendo aqui para vocês. Ele fala muito bem dessa situação tênue, porque pode haver situação de litigância de má-fé por inexperiência do advogado. O advogado, início de carreira, inexperiente, ou mesmo ele enfrenta uma matéria que não é de sua vocação. E aí, pontualmente, ele pode se emberedar, né, adentrar em equívocos nessa seara processual, que não é uma seara de bons solos. Você tem que saber orientar, você tem que saber estudar processo civil, estudar o processo. Então pode acontecer sim que ele pode enveredar e pode acabar prejudicando o seu cliente sem o ânimo de prejudicar. Sem o ânimo de prejudicar. Só que, pessoal, o estatuto não quer saber. O advogado, ele responde o que, gente? Por dolo ou culpa. Então, cada caso é uma realidade. Cada caso é um fato. Na passagem de Paulo Lobo, né, inclusive um civilista, ele traz muito bem essa colocação. Bem, falando disso, né, eu tratei pontualmente do que é a lealdade boa-fé, apontei, portanto, a referência da litigância de má-fé. Faltou eu tratar com vocês do artigo 81, que são os 3 dispositivos. Olha só, o artigo 81 diz o seguinte: de ofício ou requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários de advocatícios, perdoe-me, e com todas as despesas que efetuar. Ou seja, pessoal, não é somente o danos que envolve perdas e danos, tá? Ele vai pagar honorários advocatícios, vai pagar despesas efetivamente que ele teve que suportar. Então, o celeuma da questão é mais profundo. Bem, para finalizar, parágrafo 3º, o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Tá? Só fazendo um parâmetro de distinção, a litigância de má-fé ela é feita nos próprios autos processuais, o reconhecimento da matéria. Tá bem aqui. Na litigância de má-fé, pessoal, necessita de um ajuizamento de ação própria. Essa ação judicial, pessoal, ela tem que demonstrar, a parte lesada tem que mostrar dolo por parte do advogado. O advogado tem agido com dolo, mas um dolo em conluio com seu cliente. Agora veja, pessoal, o STJ, ele categoricamente ele separa litigância de má-fé e litigância temerária. Nesse sentido, deixa bem claro que o advogado ele não responde por litigância de má-fé, mas nada o impede de responder por litigância temerária. Deixa eu beber aqui uma água, gente, que eu tô com a garganta já seca, já começa a travar a língua. Só um instantinho. Então veja, na litigância de má-fé, quem responde são as partes e o interveniente. Tá bem aqui, galera. Tá bem aqui, ó. As partes, né, o interveniente, enfim. Só que na litigância temerária, quem responde é quem, gente? O advogado. Lembrar que o advogado, ele responde pontualmente por dolo ou culpa. E os juízes, dolo ou fraude, promotores, dolo ou fraude. E da mesma medida e consequência, o STJ ele é bem tranquilo, né? Ele é bem técnico. Ele deixa bem claro que a litigância de má-fé não perpetua para a responsabilidade do advogado. Agora, nada impede que ele responda por litigância temerária. Só que tem um lance pessoal pontual no
por parte do entendimento do STJ que vale a pena reverberar aqui com vocês. O Estatuto da OAB, ela fala dolo ou culpa. Quer ver? Vamos ver aqui de novo. Dolo ou culpa. O STJ, ele meio que joga um cal, né, nesse ácido, ele meio que diminui o grau de amplitude. Ele fala pontualmente de dolo ou culpa grave, tá? Infelizmente eu não coloquei esse julgado aqui para vocês, tá? Eu peço venha. Mas no material novo já tem esse julgado. Esse julgado, salvo engano, foi do ministro Raul Araújo, ano 2013. Aí você verifica pontualmente no seu material, tá? O resto de cabeça eu não sei, tá? Mas lá, porventura, você, além dessa matéria, tenho certeza que foi um julgado em 2013, o ministro Raul Araújo, tá? Do STJ, pontualmente. Então lá ele fala que a culpa aqui tem que ser grave. A culpa tem que ser grave. Eu não gosto da colocação, com todo respeito, do Didier não, Didier foi outra coisa. É o Pidonizete, que ele fala que há uma isenção, o STJ dá uma isenção. Não é uma isenção, gente. Ali não é uma situação de isenção, é simplesmente uma situação de substituição do fato à norma jurídica, né? Não tem como, a redação da lei é clara. Agora, evidentemente, o STJ, ele meio, aí eu poderia dizer, jogou um par de cal, né, diminuindo, portanto, o âmbito de insurgência da culpa. Ele disse que a culpa tem que ser grave. A culpa tem que ser grave. Meus queridos e queridas, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, tá? Eu já falei bastante coisa. Desejo-lhes, portanto, um bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.